Eu sou Nando Miranda, eu vim aqui hoje ter um papo de cavaleiro com o Yuri. Yuri, obrigado aí por ter me Obrigado você, recebido. valeu pela Parabéns oportunidade. pelos resultados. E parabéns pelo trabalho que você tem feito, tem acompanhado aí, muito interessante. Valeu, obrigado. Yuri, eu gosto de começar conversando. Eu sei que você já deu várias entrevistas, a gente não quer falar hoje muito sobre a história e tudo. Eu queria focar mais nas questões de formação psicológica, do modo de encarar as coisas. Também muita coisa técnica que eu queria tirar algumas dúvidas e explorar com você. No Brasil, quem você acha ali que foram no começo ali, os principais professores, assim? Putz, eu acho o meu primeiro professor, assim, que realmente teve uma influência em mim, até é engraçado que se tornou veterinário depois, que foi o Marcelo Servos, que, como outro dia a gente conversando, eu toquei nesse assunto com você, é engraçado, era uma geração de equitadores, assim, nossa geração. Eu lembro, é um outro approach do esporte a gente tinha, e o Marcelo, dentro do clube que a gente vivia e da época, ele era um cara que, ele tinha muita noção já de coisas de equitação, realmente. Depois disso, eu acho que a pessoa da maior importância na minha carreira, sem dúvida nenhuma, assim, eu agradeço muito tudo que ela fez por mim, é a Mica Schultz. Porque a Mica, numa fase que eu já enfrentava dificuldade financeira e tudo, ela realmente me amadrinhou e em troca desse carinho, desse apoio que ela me dava, ela realmente me obrigava a aprender dressagem. E, putz, assim, ela me abriu muita porta, é uma pessoa que eu guardo com muito carinho, porque realmente, sem ela, eu acho que eu não teria chegado, foi sempre meu diferencial, foi isso, então veio dela. E depois eu acho que Ivan Camargo, Marcelo Artiaga, Vitor Alves Teixeira, Rodrigo Lima, André Miranda, foram pessoas que, pelo convívio mesmo e pela troca de informação, eu aprendi com certeza com cada um deles muitas coisas que eu trago até hoje. Eu lembro que você sempre perguntou geral, assim, sempre foi uma coisa que chamou a atenção, que eu testemunhei muita coisa assim, né, no esporte ao longo desses anos todos. Eu via, como sempre, você é uma esponja, assim, né? Pergunta para esse, pergunta para aquele, você foi meio que com essa tua obsessão e desejo de aprender de todos os lados, né? Foi mais ou menos isso a tua vida, essa coisa de ser a esponja por tudo que ela pudesse absorver de todos os lados, né? É engraçado, eu acho pelo fato, eu tive muito pouco, quase nada de contato com meu pai, né? Minha mãe, ela tem zero tradição no esporte, zero tradição em esporte, então é uma pessoa completamente fora de esporte total. E muito distante no final, porque ela trabalhava muito, eu cresci muito mais com empregada, com pessoas ao meu redor do que realmente com a minha família. Então eu acho que isso, por um lado, criou um vazio, né, normalmente eu vejo meu filho, o que o pai fala, aquilo entra de uma maneira importante na cabeça da pessoa, como não tinha talvez isso, eu sempre busquei experiência alheia para reforçar a minha experiência, né? Então, até hoje isso. Tem até um episódio que o Neco, por exemplo, hoje é um grande amigo meu, assim, é praticamente um membro da família. A gente teve até uma situação um pouco chata no passado, onde ele estava falando com alguém e eu acabei ouvindo dele um pouco, quase que zombando disso, deu realmente, antes de eu tomar uma decisão, eu ligo muito para as pessoas, e é engraçado, você é dos meus, né, filósofo. O filme Matrix tem um episódio que eu adoro, que a mulher fala assim, você está aqui só para compreender sua decisão, a sua decisão você já tomou. Legal pra caramba. E é um pouco isso, assim, na verdade eu já tenho minha decisão formada, mas eu gosto sempre de ver vários pontos de vista antes de realmente executar a minha decisão. Mas você sabe que normalmente pessoas assim, e eu me identifico com isso porque eu sou muito assim também, e eu senti que eu demorei muitos anos para começar a tomar uma personalidade, e eu queria te perguntar se para você também é isso, de chegar um momento, como até a gente já conversou por telefone, de chegar um momento de você falar assim, eu posso ser a referência também, porque acabou que você precisou de todas essas referências, mas chega um momento que o conhecimento é tanto que você fala assim, você sente isso, que você está numa fase já tornando podendo se tornar referência? É engraçado, para mim funciona muito no momento em que tudo está encaixado e está funcionando, eu consigo sentir isso muito bem. No momento em que alguma coisa sai, eu não tenho ainda talvez a paciência de só é uma coisa.
Aí eu já começo Você volta um pouco naquele modo naquele modo de solucionar search, com essa ajuda de todo esse environment. Exatamente. Muito legal. Mas eu concordo que a parte do processo, que eu acho que a gente tem o filme e a foto, né? E a gente tem que concentrar um pouco no momento e tentar sair um pouco da história. Eu acho que é um momento que você conversou comigo um dia disso e eu tenho buscado incorporar isso um pouco mais também, né? Legal. Existem pessoas que vão aprendendo a controlar o nervosismo e tem pessoas que já nasceram mais frias. Enfim, cada um tem 1000 opções. Primeiro eu queria saber se você é da categoria que aprendeu a controlar. E depois uma coisa também que eu sempre quis saber. Quando a gente entra nesse esquema de saltar os grandes concursos repetitivamente, tem um termo que é Another Day at the Office, né? Que é aquela coisa que você, quando o garoto sonhava, e que talvez o coração palpitasse, ou quando eu estiver em Aachen, o caramba, depois que isso acontece. Então eu queria saber também desse efeito, quando você começou a sentir o efeito Another Day at the Office, quer dizer que as grandes coisas que você sonhou começaram a passar a ser cotidianas, né, no seu mundo do esporte. Eu acho que o segredo dessa... Porque, por um lado, essa familiarização com os concursos e essa tirada do deslumbramento, eu acho que ela é importante. Eu acho que é muito difícil você realmente ganhar com consistência enquanto você está vivendo o deslumbre. Eu acho que o deslumbre é um sentimento... Em alguns momentos eu passei por isso aqui na Europa. Primeiro é quando você se sente realmente capaz de ganhar dos caras, depois quando você tem o reconhecimento, depois quando você vai nas primeiras vezes em Calgary, em Aachen, em tudo. Muitas vezes essa energia te ajuda a ir bem, mas ela pode também te atrapalhar de alguma forma, criar uma ansiedade ou pode te pôr excitado demais ou até pequeno demais. Enfim, mas é engraçado para isso continuar vivo, essa energia, esse brilho continuar vivo. Eu vejo hoje, e acho que todo cavaleiro tem um pouco isso, eu me identifico, obviamente, com alguns lugares, né? Então, hoje, quando eu faço meu calendário, eu procuro buscar essa identificação. Eu dou um exemplo claro, assim, o Global Tour, para mim, raríssimas exceções, é um concurso que não me traz o frio da barriga, não me traz aquela expectativa de alguma forma, que é um super concurso, mas eu procuro não ir mais, porque o meu resultado cai nesse tipo de ambiente quando você acaba de Você vai em busca da sua inspiração e dos ambientes que te colocaram em estados que... Por exemplo, quando eu vou a Hamburgo, desde a primeira vez, eu acho que para todos nós, né, Hamburgo eu falo isso sempre, é um grande prêmio brasileiro, né? A gente viu tanto vídeo do Neco, do Vitor, na nossa infância ali. Aquilo me causa uma emoção, independente de qualquer coisa, né? E aí, junto com a boa energia que vai sempre te trazendo de volta, você vai... Mas eu acho importante você sentir esse brilho do concurso. Se você começa a ficar demais, né, como se estivesse no escritório, Então, quer dizer, tem um lado, como a gente falou também, aquela frieza excessiva pode também caracterizar uma falta de magia, uma falta de inspiração, né? Eu acho. Que é o que eu sempre gostei no cavaleiro brasileiro, que eu acho que o brasileiro na Europa foi aprendendo a ficar mais frio, mas a gente tem o tempero, entendeu? Que eu acho que o italiano tem também. Esses caras já é tão matutado isso tudo, né? E você imagina esses caras como Steve, outro dia, o próprio Rodrigo, outro dia ele me falou, se eu não me engano, 25 vezes em Aachen. 25 vezes em Aachen. Um tema que eu venho mexendo ali no meu Instagram, quando a gente fala da parte técnica, teve uma semana que eu toquei no assunto do lift e deu muita participação, muita visualização e tudo, porque eu expus mais ou menos a minha tese, né, sobre o que é, mas eu tive muito cuidado de expor, porque é uma coisa que como eu observo no geral, assim, eu tive o cuidado de ver vários cavaleiros até dos top 10, de você, de tudo, ver quem faz mais, quem faz menos. Eu também sei que são coisas que se eu levantar uma bandeira, amanhã eu também sou atleta, eu estou fazendo um trabalho de comunicação, de falar de teoria e tudo, mas eu também sou cavaleiro, então vai falar, você está falando, mas você faz, enfim. Mas eu estava reparando que você é um dos que menos faz. Eu queria entender duas coisas fundamentais, se isso... Qual treinador, acho que você comentou de algum treinador europeu, alguma coisa dessa coisa do contato nos compostos e desse contato na batida do salto, da onde, se isso foi você chegou conscientemente nesse domínio técnico,
E eu também queria saber se você conseguiu, através de uma obsessão técnica, ou se para você foi mais natural de você saber que você não vai ser o que vai alterar o seu zero ou não, uma coisa assim. Cara, isso é um assunto interessante mesmo, até eu me interessei agora. Até porque esse final de semana, no final eu vou contar o episódio, né? Eu também tenho muita amizade com o Bernardo. Enfim, eu vou contar depois, mas é bem natural para mim. Assim, eu nunca pensei em dar ou não dar lift, nunca pensei. Mesmo que eu sou até hoje criticado, porque assim, quando você faz o zero sem dar lift, você é um craque, puta, que beleza, tal. E aí quando você faz uma falta, a culpa é que você não fez o lift, né? Que você poderia ter ajudado mais ter um ajudado pouco, um pouco mais, entendeu? Então, depois, isso é a primeira coisa, bem natural sempre foi. Eu lembro de moleque, eu acho que todos nós fizemos, de eu tentar imitar o Nick Skelton, o Filipinho Azevedo pai, de soltar e dar um liftzinho. Eu acho que isso aí, na época, era Inglaterra e Brasil, eram os dois caras que chamavam a atenção de fazer aquela soltada e tentar entender isso, né? Mas, brincando, assim, eu nunca foi uma coisa minha. Por dois motivos, eu acho. Primeiro, o meu próprio adestramento sempre pôs meus cavalos muito delicados, assim. Então, uma passada de força na boca dos meus cavalos é muita coisa para eles. E a segunda, que eu sempre tive o entendimento de que conexão é o segredo desse esporte. Sempre, tudo consegui melhor com conexão. Então, você quebrar a conexão em qualquer momento. Eu sou até um cavaleiro que eu tive que melhorar muito isso nos últimos tempos, de ter o entendimento que no final da história o espaço, às vezes, ele tem que ser mais importante do que a conexão. Então, em algum momento, quando você não tem a possibilidade de dar o espaço somente na conexão, ser um pouco mais forte, mas antes da batida. Eu estava vendo ontem, olha que legal, estava vendo um vídeo, esses shorts que tem no YouTube, tinha um vídeo de um desempate do Kukuk, que eu acho que foi agora, esse fim de semana. E ele vem fazendo o desempate todo na conexão, e tem um momento que às vezes a gente vai buscar uma distância e vê que está aproximando mais do que o cérebro calculou ali, você vê que tem uma intermitência. Isso. Mas você vê que é um recurso do cara a mais. Então, eu acho que vem de encontro com o que você está falando. Quer dizer, você busca conexão. Mas também tem outro lado. Tem gente que é só purista montando, busca conexão, está tudo uma maravilha e a distância vai para o pé. É isso, exatamente. Então, assim, você tem que chegar bem. Mas se puder chegar bem com a conexão, melhor. É isso, exatamente. E se precisar usar um recurso... É o truque, né? Um truquezinho ali, mas não virar um sistema. Sistema não pode ser o truque, isso, né? O truque é o coelhinho da cartola ali. E o que eu acho é isso, porque também um negócio... Eu sou assim com tudo, cara, que eu faço. Na academia, com os malabares que eu gosto de fazer, com qualquer coisa. Eu nunca considero que eu esteja fazendo bem ou que eu seja bom em alguma coisa que eu não possa repetir muitas vezes. Para mim, fazer um gol de bicicleta... ou bater 50 vezes de chapa e fazer o gol, eu prefiro fazer 50 vezes de chapa e fazer o gol, entendeu? Então, de verdade, eu não acredito nessa equitação de improvisação, porque você não repete, entendeu? Ninguém consegue repetir, então eu sempre busquei isso, foi natural mesmo, assim. E aí outra coisa também, não sei se você lembra, mas isso era uma característica minha, assim, muito amigo do Bruno De Luca também, Fernandinho Tomazoni. No momento que todo mundo começou a ir para a festa e tudo, a nossa obsessão à noite, quando ao invés da gente sair, a gente pegava os cachorros, entrava dentro da pracinha e a gente saltava os cachorros. A gente gostava de ficar saltando, fazia percurso com os cachorros e tal, não sei o quê. E eu nunca esqueço, assim, um ou outro que ia nessa onda aqui, vinha com o cachorro com a coleira e para saltar o cachorro, puxava na coleira, né? Uhum. Pô, o cachorro engasgava, tudo. Aquilo sempre marcou, assim, o lift me lembra isso, assim, como é que você pode querer puxar o bicho? Na minha tese, é que ele acaba sendo mais um distúrbio do que uma ajuda. Exatamente. Você pode, de repente, passar 3, 5 obstáculos, assim, mas você vai pagar um preço. O difícil de ter um estudo científico, assim, na minha opinião, é porque você pode passar 10 vezes um obstáculo. Então, você pode passar ou não com lift, você pode bater ou não sem lift e você pode, mesmo 10 vezes com ou 10 vezes sem, você pode ter a falta ou não, quer dizer, nunca vai ser conclusivo, mas é uma coisa da nossa experiência e
e concluindo. E sabe uma coisa, se você analisar, eu tenho experiência com 2 cavalos, que é o Alphonse e a Clary, que estão até em Hong Kong juntos. São 2 cavalos que têm um contato intermitente, assim, um contato que entra e sai, né? E a diferença de qualidade que eles têm quando eles estão em contato para o dia que eu não consigo encontrar o mesmo contato é imensa, de um cavalo super limpo para um cavalo de uma qualidade normal, eles podem estar. E tentando entender o porquê que muda tanto a qualidade, eu fiz uma experiência, e é só você fazer a mesma com lift, né? A mesma coisa. Imagina você, o dia que você está em contato, tua cabeça está quieta, né? Você está indo para um obstáculo, olhando para o obstáculo aqui. Agora imagina o dia que você não está e a tua cabeça está assim indo para o obstáculo. Tenta você passar um obstáculo vindo assim com a cabeça. Você não tem a mesma leitura né? Imagina no último lance, na hora que você está se preparando. Né? Então, realmente é uma coisa que se você se coloca na situação física da coisa, não pode fazer bem, né? na minha opinião. Agora, nunca foi uma coisa muito pensada, foi a maneira... Mas é legal quando você faz e tem que explicar, que aí você entende o que você está fazendo, né? Então... Agora, você chegou numa equitação que é muito, a maioria das vezes, muito consistente e muito perfeita, de olhar, aquela coisa que a gente sempre quis ver no livro e tudo. Uma pergunta assim um pouco descontraída para você. Você prefere o 4 perfeito ou um 0 meio zoado? Ah, não, prefiro o 0 zoado. É mesmo? Ainda assim você... Não, eu gosto do 0. Mas o que é engraçado, por exemplo, nas conversas com o Bernardo, é engraçado, porque é Nadal, Federer, Zidane, as pessoas, os estilistas que chamam, né? Me chamam de estilista, mas... É o natural da pessoa ser assim, né? Você não chega numa coisa engessada, forçada, porque você está perseguindo uma... De jeito nenhum. E é todo o teu aprendizado e o teu desenvolvimento é em função disso. Então, da mesma forma que talvez o Bernardo ou o Martin Fuchs montar meu cavalo, eles vão ficar aflitos. Da maneira que eles estão postos, entendeu? Então, é muito difícil. De fora é fácil a gente achar, mas como é que eu vou fazer... o que o Bosti faz né, no meu cavalo. Talvez no dele eu faça, mas acho que é um pouco... Eu prefiro usar. Outra coisa, Yuri, que a gente tem discutido ali no meu Instagram, e uma coisa que nos últimos anos eu me apaixonei muito de observar e de sentir nos cavalos, porque eu tive uma égua, que a diferença entre eu não conseguir fazer nem 1,20 e eu consegui começar a fazer 1,30, depois 1,40, começar a ir subindo com ela, foi eu consegui desenvolver uma sintonia melhor com o assento e todo um molejo ali com as costas dela, que era uma consciência corporal que eu tinha mais no inconsciente e tudo. Ela me obrigou a fazer um estudo mais detalhista disso aí. Aí eu comecei a observar nos cavaleiros de hoje em dia, comparar vídeos com o passado. Quando eu comparei aquele teu vídeo de 10 anos atrás, para hoje eu vejo essas diferenças do peso nas costas, que eu acho que vocês estão entrando já numa onda de montar um pouco diferente, mas vocês não pensam muito a respeito porque o esporte vai indo nessa linha da evolução. Mas eu queria saber o quanto consciência você tem disso, porque eu reparo, como eu falei lá naquele vídeo, de uma leveza que hoje em dia eu vejo o seu corpo junto com o cavalo, tem pontos ali muito firmes de gripe na perna e tudo, mas eu sinto um suppleness, né, que é aquela suavidade com as costas do cavalo, que eu vejo em outros caras que estão ali nos top 10 e tudo. Me fala um pouquinho desse... É engraçado isso aí, porque isso sim foi muito pensado. Isso aí, muito... E como eu fiz muito adestramento, eu adorava montar extremamente conectado, né? E vem um pouco dos seus ídolos de criança também, né? Então, Frank Zlotak, depois o Henning e... o Christian Naumann, eu admirava essa equitação de conexão e, como a gente acabou de falar, eu sempre busquei ter uma conexão e, obviamente, você sentado, você cria mais energia, você tem uma conexão mais clara, né? Mais fácil. Com o tempo, eu fui a Wellington, fui a tudo, fui entendendo que era um caminho mais leve e tudo, mas eu sempre tinha uma vontade grande de voltar, sabe? Quando as coisas começavam a andar mal, eu gostava muito, até o Christian Alman, quando eu cheguei na Europa, ele chamava que eu tinha a posição da guerra, que eu entrava com o assento assim e ficava ali, e eu era muito recorrente a isso, assim, eu voltava muito a isso.
Com o tempo, foram algumas conversas e algumas observações, e eu sou muito autocrítico, assim, sabe? E algumas análises que eu fiz que começaram a me incomodar. Uma coisa que me incomoda, e se você analisar a maioria desses nomes, Daniel Deusser e tudo, próprio Vogel e tudo, se você analisar, são cavaleiros extremamente conectados, que trabalham melhor que quase todos os outros no plano, em termos do que é o trabalho de plano clássico. Jos Lance, eu, e você não vê o real controle no final da história. Então, eu tinha os cavalos partindo, Ludiger, todos os cavalos do Ludiger correm o final. E aí aquilo começou a vir na minha cabeça, me dando uma inconformidade, entendeu? Eu comecei, pô, se tudo isso é tão bom, por que o cavalo segue correndo, né? E aí, ultimamente, foi ano passado, quando eu ganhei o Derby de o Grande Prêmio de Hamburgo, eu voltei com o Daniel Deusser de carro e foi uma iluminação para mim esse dia, porque na volta, o Daniel é um cara muito legal e a gente tem um pouco as mesmas ideias, eu acho que também é um thinker também, então ele pensa muito em tudo que melhorar, em coisas. E é engraçado que ele me deu uma luz que eu acho que ele nunca vai conseguir fazer, porque ele é alemão e tudo, mas ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça daquele momento e aquilo foi mudando meu ponto de vista, que ele falou, por que a gente não consegue nunca ter o cavalo em controle para sempre? Porque a gente está pedindo uma posição para o cavalo da qual ele não foi feita para. Então ele aceita aquilo por um momento, mas em um momento ele vai achar uma fuga e aí ele vai voltar a sair do controle. Porque no final, acho que é o problema básico de qualquer equitação, né? Você ter o controle para poder fazer o zero com consistência, né? E aquilo ficou na minha cabeça e na semana seguinte eu fui a Wiesbaden e eu mudei a maneira de montar e mesmo de embocadura do Witt, que é um cavalo que conheço ele como, né, como a mim mesmo. E me deu um pouco de aflição no momento, como ele galopou, mas eu respeitei a posição que ele queria estar, totalmente. E aquilo me iluminou totalmente. Dali em diante o cavalo voltou a ter uma performance incrível e ficou fácil. E aí depois, dentro disso, eu comecei a olhar para quem eu nunca tinha olhado. Entendeu? Eu comecei a olhar para o Julian, comecei a olhar para o Pider, comecei a olhar para o Eckermann, que eu acho que é um exemplo que todos deveriam olhar, porque o cara, além de ser número 1 do mundo, é um cara que vivenciou dois extremos. Ele era o cópia do Ludiger, né? Eu até sacaneio ele respirava igual o Ludiger. E hoje ele é um cavaleiro francês, né? O cara não senta na sela e tudo. E eu comecei a entender, né? E outra coisa que eu também... é engraçado isso, esse é um ponto muito interessante, porque foi uma iluminação como eu nunca tive na vida. Quando acabou a Olimpíada, eu chegava a ter uma euforia a respeito de... Tudo começou a fazer uma lógica que tem a ver também com como a armação de hoje ela é, né? Hoje virou um esporte de velocidade, né? E um esporte onde você não consegue, o armador não te possibilita mais ter o cavalo extremamente sentado, porque está te obrigando sempre a ir para frente. Então, que sentido tem se o cavalo não pode mais estar todo o tempo sentado atrás, você está obrigando ele a fazer essa mudança de equilíbrio, né? Que é o equilíbrio natural do cavalo, ele é para frente. Então foi um apunhado de coisa, e aí a cereja do bolo minha foi, pô, a ideia não é ir rápido, não é cada vez ir mais rápido, esse esporte não está virando isso. Alguém já viu um jockey sentado? Né? É uma analogia simples, mas faz sentido, entendeu? Uma das coisas que eu tenho falado no meu Instagram é a respeito o mais básico, que o cavalo, a partir do momento que a gente monta, ele está transportando a gente. Isso aí. Então eu gosto de analisar o que está acontecendo nesse transporte, tá? E muita coisa me veio quase como na imaginação você pensar que você é um cavalo mesmo, que tem um cara ali em cima de você. E aí eu procuro ver como que, dentro de tudo que a gente tem que fazer, a parte do transporte está mais fluida com Perfeito, o corpo dele. Isso é bem interessante, então, esse ponto. E aí, dentro disso, as partes que a gente está, claro, aí vem muita coisa do core que a gente conversou também, como que você vai envolver o cavalo dentro desse transporte que tá legal para ele, né? Tô no caminho certo? Não, pô, e isso aí me vem de encontro com uma coisa também, que nesse período aí de análise, analisa um surfista, que vem exatamente em encontro com o que você está falando, que é o transporte, né? Que a prancha,
também transporta o surfista. Alguém já viu um surfista descer uma onda com o corpo para trás? Isso é boa também. E aí você analisa a pressão que o teu equilíbrio faz. O que acontece? A prancha vai para frente, ele vai cair para trás, né? Então, quando fala, eu acho que isso aí foi uma análise perfeita, assim, né? Não esquecer que a gente está sendo transportado e que a gente está em movimento, né? Até mesmo a retidão é engraçado, né? Quando você dá aula para uma criança, para um amador, você pede retidão, a pessoa ela fica reta como se ela estivesse estática. Só que no momento que você fica reto como se estivesse estático, você já está para trás, porque o negócio está em movimento, né? Por isso que uma das definições que eu tenho falado, né, que eu até mudei o termo de assento para um sincronismo dinâmico. Porque, na verdade, assento a gente está sentado aqui na cadeira. Mas na equitação, para mim, nenhuma foto, nenhuma definição mais estática, para mim, em equitação não faz mais sentido, porque, na verdade, para mim, assento é como é que esses dois corpos estão se interagindo, né, ao longo do tempo. Mas legal, Yuri, fico feliz aí que estamos no caminho certo. Yuri, outra coisa que eu tenho imensa curiosidade de saber. A gente tem algumas influências parecidas nas coisas que a gente ouviu, na maneira que a gente foi treinado e tudo, que na parte física dos cavalos, a gente sempre teve uma preocupação de saltar pouco e de ter uma coisa mais conservadora em termos de uso ou de trabalho, em termos de trabalhar mais aquela coisa um pouquinho mais indo para o lado do trabalhar pesado. E eu, com algumas conversas que eu tive com você, eu fui sentindo que ao longo dos anos você percebeu que nas recuperações dificílimas que você teve de alguns cavalos, você conseguiu acertar pelo ponto de ir um pouquinho mais numa linha que antigamente pra gente era meio que tá pisando num terreno meio vermelho, assim, né? Aí você percebeu que o cavalo pode ter uma resistência maior ao trabalho e você foi achando um ponto que é mais em cima do lance da academia. Fala um pouquinho para mim como que foi isso pra você. Putz, isso aí eu acho que tudo veio junto também, né? Nunca é uma janela só que se abre, né? Uma vai abrir na outra. Então, a primeira coisa, e até muito engraçado, que hoje assim eu recebo mensagens, todos os caras bons mesmo, às vezes me perguntam coisas em relação à saúde, em relação a como manter, né? Porque hoje acaba que eu tenho a imagem de uma pessoa que consegue levar os cavalos sem lesão durante muitos anos. Só que em 2017, 17, 18, que foi o meu primeiro ano em alto nível mesmo e tudo, eu fui exatamente para o lado oposto. Chegou um momento que a minha super égua Baby Lot, o Vit, que por acidente, mas a Ibele, todos os meus cavalos viviam mancos, entendeu? Então, foi muito duro isso, para eu entender o que estava acontecendo, né? E ao mesmo tempo foi nesse período também que eu era uma pessoa que eu sempre corri muito, fazer exercício, o único exercício que eu fazia era aeróbico, né? E a partir desse momento eu também comecei a fazer muito outros tipos de exercício, o core, musculação e alongamentos e tudo, e eu fui tentando entender a associação das coisas, né? Porque eu acho que, como a gente falou outro dia, né? Nesse esporte é muito, muito perigoso os processos, né? Você mergulha em processos assim que não acabam nunca e você esquece muitas vezes do objetivo e da leitura do processo, né? Então, dando um exemplo, você vê muito isso, né? O trabalho de plano vira quase uma disputa de ego, né? Quem que está mandando, quem que não está, vira o foco, a boca é dura, o meu cavalo não vira. E as pessoas começam a esquecer um pouco da parte mecânica, a parte física do negócio, né? Do desenvolvimento físico. Então, entender que hoje eu vejo o cavalo como um bonsai, né? O que é um bonsai? É uma árvore que você vai podando ela e ela vai ficando naquele formato dela pro resto da vida. Só que você tem que podar ele todo dia, senão ela cresce, vira uma árvore grande. Então, primeiro é isso, é uma repetição de exercícios, uma repetição de melhoramento diária. Segundo, que eu desenvolvi isso muito claro na minha cabeça, graças à experiência na academia mesmo, bilateralidade, né? Você não vai na academia e faz 50 bíceps na direita e depois 50 bíceps na esquerda. Você faz 10, 10. Terceira coisa, o break para respiração. Eu era o pior nisso. Eu entrava no processo e era 1 hora de trabalho sem dar o passo. Não. Quando você tem os breaks, não só você salva a parte física do cavalo,
como a lógica do exercício fica muito melhor, porque você se propõe a fazer um negócio num período de tempo e vai analisar depois o que aconteceu, né? Então, para o cavalo, para você, é muito melhor. Uma coisa que a gente tem falado também bastante, que eu acho que faz uma diferença enorme no processo, retidão. Porque no momento em que o peso do cavalo está em 4 patas, é uma coisa. No momento em que não está, você está forçando alguma parte. E aí vem uma outra parte que eu acho que o cavaleiro, de modo geral, é muito, muito fraco, mas muito fraco nisso. Hoje eu me considero bom nisso, hoje. Inclusive, o meu próprio veterinário, às vezes a gente até discute coisas, ele até me pergunta opinião, mas é fisiologia. Como que a gente não sabe o que é o suspensor, aonde o suspensor é usado, qual é a função do suspensor, o tendão superficial, a coffin. Esse entendimento, ele é muito importante. A gente vai ganhando consciência das peças, como o piloto ali de carro que vai sabendo se está forçando o pistão, Exatamente o isso. braço da direção. Exatamente isso. A suspensão. Com o tempo você vai sabendo quais peças você está mexendo ali. Exatamente. Eu acho que isso tudo tem que estar incorporado para você ter noção do que você está fazendo, né? E aí, indo para o terreno minado que você fala, o Neco tem essa frase, né? A gente ouviu muito isso na vida, né? Coronel Renildo, eu ouvi muito essa frase, né? Cada salto dado é um salto a menos na vida do cavalo. Isso para mim hoje é agressivo. Acho que até uma semana atrás eu ouvi alguém falar numa... Isso para mim é de uma cegueira inacreditável, assim, né? Porque... É muito radical, né? É muito radical, né? Eu acho o seguinte, cada salto no limite extremo do cavalo é um salto a menos no limite extremo que ele pode dar. Agora, o limite a gente expande em tudo na vida, né? E como expandir esses limites? E vamos lá, o Vit, que tem 17 anos, cirurgia, tudo isso, ano passado ele saltou 21 finais de semana. E eu converso com o Peter Fredrickson, que tem o seu cavalo de 19, esse final de semana a gente estava conversando, e eu não acho que ele fique nunca melhor do que no período que ele está saltando a cada 2 semanas. Eu acho até, fazendo uma pequena defesa aí aos nossos precursores e tudo, antecessores, que era um ambiente também da galera montar só para saltar. Eu acho que teve também essa coisa de não, nem desenvolver o lado do plano e nada, aquela galera da hípica que você pensa que eles iam fazer das clínicas e pega o pessoal que está nesse espírito de saltar e saltar e saltar, e aí você vai tendo aqueles cavalos mais murchos e sem tesão, que não tem nada a ver com tudo que a gente está discutindo aqui, mas eu acho que é um pouco isso também que surgiu essa frase. E também o que eu acho que nosso esporte também é muito fraco nisso ainda, né? Eu acho que isso, de repente, é o mais interessante das coisas que eu desenvolvi de tudo, é como treinar. Porque a gente pega, cara, qualquer esporte é um pouco isso, né? Eu te mandei o vídeo, acho, do André Agassi, da língua, eu te mandei esse vídeo, não? Eu vou contar aqui rápido, mas vamos dar um outro exemplo. O Ayrton Senna, ele é sabido, né? Se ouve muita história de que ele era um péssimo piloto de kart na chuva, e aí, de repente, o cara virou um fenômeno na chuva, podia melhor que todo mundo. Aí fala, não, mas também ele treinou muito na chuva. Mas treinar muito é fácil, agora treinar certo é difícil. É o que treinar, né? Quando você acha aquele clique que vai te trazer alguma coisa na competição. E isso vem do Neco, o Neco tem isso muito claro na cabeça dele, e eu concordo e aprendi muito com ele a respeito disso, é como você exigir extremamente do corpo do cavalo saltando sem um impacto. Então, como saltar baixo como se estivesse saltando alto. Eu acho que isso é uma linha a ser seguida. Poder saltar com frequência, poder manter a musculatura, os ligamentos trabalhando, mas sem esse cuidado com a plasticidade do salto, com os detalhes do corpo ali que vão construir essas pontes para o... Que muita coisa é ligação neurológica. Completo, né? Completo. Do cavalo ter a consciência do movimento, né? O cavalo também vai ter essa consciência do movimento, Total, né? Repetição. Senão o tenista não treinava saque toda manhã antes do jogo, pô. Né? Um assunto que a gente precisa também falar rapidamente, quando você estava falando do esporte cada vez mais pro rápido, pro traçado, os percursos já quase, que não, o primeiro percurso já quase como pensando em desempate,
me veio também de novo aquele flash da espada ali do Wittig no desempate, dando aquela indo para o obstáculo, né? E não aquela arredondada que busca lá de fora, que também nesse desenvolvimento técnico que a gente teve dos nossos antecessores era muito falado, né? De faz a barriga da curva, busca o meio da curva. Como que você vê hoje em dia essa necessidade tanto no equilíbrio quanto as questões das ajudas e essa questão da espada do cavalo? Eu acho assim, é uma coisa gritante a diferença nos últimos 3 anos de como eu tenho feito e aprendido sobre isso. Eu cheguei numa conclusão triste, assim, que eu só aprendi a virar um cavalo há 3 anos. Assim, é um negócio realmente triste. Eu fui aprender como se vira um cavalo e entender o que eu estava fazendo há 3 anos. Né? Então, você vê como o nosso esporte, às vezes, ele é pobre tecnicamente em entendimento, em aprendizado, e até a pessoa que consegue ler isso e te passar, são informações que não existem, às vezes, né? Então, tudo isso começou, primeiro, com a experiência de eu montar um cavalo de polo, que eu aconselharia todo mundo a fazer, porque o cavalo de polo, ele gira na espádua, mesmo no contragalope, é uma coisa impressionante, você encosta, o cavalo gira, né? E não tem nada mais rápido do que um giro do cavalo de polo, né? Então, isso aí foi uma coisa que eu falei, pô, meu cavalo tinha que virar assim. E depois, uma vez o Marcelo Arteaga, ele fez uma leitura de um percurso meu com slow motion e tudo, e ele me mostrou quantas vezes eu deixava o cavalo desalinhado, não estava reto. E aquilo ali me pegou mesmo, assim, sabe? Aquilo me fez sentido, me abriu uma janela importante. E aí depois eu fui tentando me familiarizar, e aí eu até acho importante a gente falar disso, né? Como às vezes as analogias podem não estarem tão claras na nossa cabeça e fazer a gente percorrer caminhos errados, né? Que é esse termo cair de espádua, né? Cair de espádua, para mim, era uma coisa que eu tinha que corrigir o cavalo, curvando ele para dentro e levando ele para fora, né? E quanto que demorou para eu entender o que exatamente acontece, né? Quando um cavalo cai de espádua, em francês o termo é melhor, é deitar sobre as espáduas, né? A tradução. Que, na verdade, quando o cavalo está com essa sensação, vamos pôr em outros termos, né? De comer a curva, né? Comer a curva, na verdade, o cavalo está deitando em cima da tua perna de dentro e está jogando a espádua para fora. Como corrigir isso, né? Então, isso tudo me fez entender, e essa dificuldade que às vezes a gente tem, né, de muitos cavalos apresentam essa dificuldade de pegar a primeira distância da curva, de seguir o cavalo da curva, que hoje é muito importante, né, até pelo tempo, quando ficou lógico para mim que se a espada não estiver na frente do cavalo, ele vai seguir, a espada é o leme, né? Então, se ele estiver com a espada para fora, a trajetória da curva ela vai terminar no caminho errado, você não consegue ir por obstáculo. Então, não sei se ficou claro, né, obviamente. Hoje em dia, para mim, o que você me fala também se é o caminho certo, mas eu procuro ver, em vez de falar eu tenho que jogar para fora ou jogar para dentro, primeiro eu vejo o que ele quer fazer. Porque tem cavalo novo que quer cair para dentro e tem cavalo novo que quer te levar até a cerca. E aí eu procuro falar assim, mas onde é que eu quero ir? Eu quero ir até ali. E aí eu vejo o alinhamento da espada com... Outro dia eu tive um flash disso empurrando um carrinho. Sabe esse carrinho de supermercado aqui da Europa, que a roda da frente e a de trás tem a rodinha móvel? Que no Brasil é só a da frente. Aqui você tem a da frente e de trás. Então você fica assim com o carrinho. Ó. E às vezes eu penso, o cavalo é isso, eu tenho que fazer a curva com esse carrinho, eu tenho que ver se as rodinhas têm um comportamento que elas querem ir numa direção que segue uma linha, né, por obstáculo. Então eu fico buscando analogias assim para entender essa questão. E na verdade não foge da premissa básica, né? A premissa básica qualquer, tem até as camisetas, né? Perna de dentro, rédea de fora. Isso demora a fazer um sentido realmente, mas a perna de dentro dá a encurvatura do meio do corpo do cavalo e a rédea de fora segura a espada para ela estar à frente do movimento, né? Então esse termo ele é a retidão, né? Na verdade é isso, você conseguir encurvar o meio do corpo, trazer a espada para frente. Você tendo o controle dessa espada, você põe o cavalo onde você quer, né? Para fora ou para dentro, se ele está indo, é porque ele está com a espada para fora, né? Na verdade. Legal, Yuri. E uma coisa, assim, já para a gente ir para os finalmente aqui da entrevista, voltando um pouquinho no lance que, desde o início da sua carreira, um padrão que eu vejo, agora estamos falando do lance dos cavalos, que você me pareceu que sempre teve, tirando aquele início, mas você sempre teve o cavalo da série forte e você sempre
soube conservar esses cavalos que foram importantes para a sua carreira. Tem um termo no mundo dos investimentos, uma época eu estudei bastante investimentos também, tem um termo que é o cara que é mão forte. O cara que é mão forte, o cara, você comprou tal ação, pô, vende que está valorizando. O cara mão forte fala assim, não, mas e se cair amanhã? Não interessa, o mão forte está pensando daqui a 3 anos e ele vai segurar porque daqui a 3 anos vai triplicar. E eu reparei que sempre você teve as cocheiras, você tinha lá no Brasil, se eu não me engano, um pavilhão que você fala, esses são os meus, e tinha os cavalos de comércio. E você falou, os meus é difícil de tirar. Esse é um padrão que sempre teve na sua vida, assim, você falou, os meus cavalos de esporte, você sempre defendeu bem eles, para você, né? Eu sempre, claro, eu acabei o Corneto e o First Division, não tinha como, eu acabei vendendo, mas eu te falo que foram realmente sensações, foi triste, né? Você fez vendas maravilhosas, só que realmente foi tristeza. Eu sempre acreditei que conjunto é a coisa mais importante que existe, então por mais que a rotatividade às vezes pode te trazer um carro legal, ganhar algumas coisas e depois você vender e tudo, mas eu nunca tive muito prazer em fazer isso também, sabe? Assim, quando eu não posso sonhar a longo prazo com um cavalo, nunca me deu muito prazer em fazer, para te falar bem a verdade. E é o único caminho, né, de você tirar o máximo de um cavalo, é realmente acreditar nele para sempre, né? Você tem que acreditar para sempre. Agora tem uma coisa que é uma frase que eu adoro, é que sempre não é todo dia. Né? E aí tem os dias que são muito difíceis, né? Esses dias que você está na dúvida se o cavalo vai ser bom ou se você errou. Principalmente quando você acaba de comprar o cavalo, aí você tem aquela dúvida, será que eu errei? Será que esse cavalo... Né? E, por outro lado, eu tenho que dizer que uma das coisas mais importantes que eu aprendi também é que tem alguns que você tem que realmente ter o entendimento de que não vai ser teu cavalo. E aí, o seu Zé Guimarães, né, o primeiro, como ele falava isso? O primeiro descarte, era um termo parecido com isso que ele usava. O primeiro descarte é o melhor, ou seja, quanto antes também você vê que aquilo ali foi um erro, saber sair, saber perder, né? Uma coisa que você falou numa das conversas que a gente teve é que muitas vezes a gente tem o dinheiro para comprar o crack e quando você quer o crack, né, que tá com o dinheiro, tá com tudo, às vezes é o momento mais difícil de achar, que tem uma ansiedade também, né? E aí você falou que muita coisa acontece num processo natural que acaba que você tem a sensação de que o crack aparece, né? Então isso aí também foi uma... isso. E cara, se você vê, né, você conversar com quase todos os caras que tiveram cavalos sensacionais ou que têm cavalos realmente diferenciados, a grande maioria tem uma história. Não é o cara foi lá, aquele é bom, comprei. É uma história de chegada ao cavalo um pouco particular, assim, né? Os meus, praticamente, com exceção da Baby, que foi um cavalo que eu vi, fui lá e comprei, todos os outros acabaram, de certa forma, vindo, né, para o cavalo. Acontecendo. Acho que isso acontece muito mesmo. Legal, Yuri. Bom, foi um prazer conversar com você. Os papos são sempre muito interessantes e eu sempre quis compartilhar essas histórias porque eu acho que tem uma riqueza grande aí de história, de detalhes, de questões técnicas e psicológicas que vai ser legal para muita gente. Obrigado, viu, Yuri? Valeu mesmo. Valeu.